Senhor, irmãos, queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. A construção de um sermão, ela tem várias nuances, várias vertentes, a depender do pregador, né? Para gerar o sermão, ou, na verdade, para materializá-lo, porque o sermão nasce no coração do pregador, existem vários processos que alguns pregadores utilizam. Trago à memória certa feita, em conversa com um determinado pastor, que ele se utilizava de planilhas estatísticas, né, para saber quantos por cento da igreja era homem, quantos por cento da igreja era mulher, quantos por cento da igreja já estava empregado, quantos por cento estava desempregado. E se eu uso essa dinâmica aqui, pastor, ele falava para mim, para elaborar os meus sermões. Como é que você faz? Eu fiquei assim meio constrangido, disse, eu ainda oro. Eu oro, fico ali um pedaço orando. Às vezes imito Jacó, brigo com o anjo e digo que só vou me levantar se o Senhor me der alguma coisa para falar. Às vezes fico minutos, às vezes fico horas, às vezes fico dias. Mas até hoje o Senhor nunca falhou, né? Ele sempre falou ao meu coração. E das experiências que nós temos como pregador, uma é muito recorrente. É quando, por perfil próprio, a gente tem as nossas preferências de pregação, ou seja, tem as nossas preferências de texto, tem as nossas preferências de estilo. E aí, no domingo de ceia, a gente já sabe que a gente vai caminhar por uma direção, né? E aí, nas nossas experiências de pregador, a gente às vezes vem um texto e a gente meio que se recusa a pregar aquele texto. Senhor, não, esse é um texto muito falado, muito pregado. Eu tenho uma particularidade, eu não gosto muito de pregar em textos recorrentes, assim, texto que muitos já pregaram, texto muitas vezes pregado. E essa semana eu tive uma experiência como essa, e eu tentava ir para outro caminho, e o Senhor me trazia para esse texto. E eu tentava buscar outra coisa, e o Senhor me trazia para esse texto. E a gente faz o que todo servo faz, a gente se rende. E quando eu me rendi, o Senhor, tratando ainda com o meu coração, me fez lembrar a sequência de sermões que eu preguei aqui na igreja. Na sequência dos últimos sermões que eu preguei aqui na igreja, o Senhor me trouxe para trazer uma mensagem à igreja de fé, de esperança e de coragem. Fé, esperança e coragem. Como que o Senhor nos colocasse uma certa resistência, ou de certa forma nos avivasse, nos colocasse mais convictos pelas coisas que nós temos que enfrentar. Muitas vezes essa falta de convicção que o presbítero Rafael pôde experimentar aqui, perguntando aos irmãos, é cansaço. Cansaço de tentar, cansaço espiritual, a resiliência baixou. E o Senhor está nos fazendo visitar esses textos, compartilhar essas mensagens, para reacender a nossa fé, para reativar a nossa esperança, para colocar aqui em nós coragem. Posso ouvir um amém? Amém. Então você vai ler o texto e vai deixar a Bíblia aberta lá no texto, 1 Samuel capítulo 17, verso 1. Vencendo gigantes. É o que nós vamos tratar aqui hoje. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca e Éfes-Damim. Saul e seus homens, e os homens de Israel, se reuniram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte, os israelitas estavam no outro monte, ficando um vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate, tinha quase 3 metros de altura, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze,
que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos. Diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: por que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês filhos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão servos, nossos servos, e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Deixa a sua Bíblia aberta aí no texto. Esse texto é um texto tão conhecido que ele é canções para os nossos pequenos, né? Nós temos canções para as crianças que cantamos da coragem do pequeno Davi vencendo o gigante Golias. Ele não é conhecido só no nosso meio evangélico, ele é conhecido no contexto da sociedade de uma forma geral. Você vai ver várias vezes as pessoas trazendo suas narrações, ou narrativas falando a respeito da batalha de Golias e Davi, dando a conotação de algo muito grande contra algo muito pequeno. E aqui o texto está falando de um momento da história de Israel muito importante. Você conhece, mas me deixe contextualizar. O texto fala aqui que que os filisteus, que sempre foram inimigos de Israel, olha para cá, eles se juntaram para pelejar contra Israel. Essas pelejas, essas guerras, elas eram sazonais, de vez em quando elas aconteciam. De vez em quando os filisteus se juntavam, quando conseguiam se organizar belicamente e avançavam contra Israel. A Filístia, a região da Filístia, fica hoje onde a faixa de Gaza, em Israel, ali na faixa de Gaza, onde acontece a guerra. Então, essa divisão histórica, essa contenda histórica, vez por outra acontecia. Então você vai ver várias vezes, se você vê os livros do Antigo Testamento, você vai ver vez ou outra os filisteus afrontando Israel, avançando sobre Israel, às vezes vencendo, às vezes perdendo. Mas na grande maioria das vezes das batalhas, os filisteus eles estavam em vantagem. Na grande maioria das vezes, a força bélica dos filisteus era superior à força de Israel. Então, na maioria das vezes, na maioria absoluta das vezes, Israel sempre estava em menor número, Israel estava menos armado, Israel estava menos preparado. E aqui, dentro desse contexto, Saul já está em desgraça com Deus. Saul já perdeu a vantagem de ter Deus ao seu lado. Saul já está sendo perturbado aqui por um espírito imundo. E Saul está sem confiança, Saul está um líder enfraquecido. Consequentemente, Israel também está enfraquecido. E os filisteus, percebendo isso, eles fizeram um ajuntamento para batalhar mais uma vez contra Israel. E perfilaram num lado do monte, Israel perfilou do outro lado do monte, e entre eles ficou um vale. Todos os dias a Bíblia diz que um dos guerreiros saía do acampamento, caminhava em direção ao vale, olhava para o acampamento de Israel e chamava um guerreiro de Israel para guerrear contra eles. Era comum naquela época, quando os generais ou quando os reis não queriam o confronto dos exércitos, separar um guerreiro de cada lado e eles decidiam. Só que aqui, olhe para cá, aqui tinha um homem que a especificação fala, nós vamos já voltar para a especificação dele, um gigante de quase 3 metros de altura, com uma aparência assustadora. O texto diz que toda vez que Golias saía, ele disse assim: a gente não precisa lutar não, mande um homem daí que a gente resolve. A Bíblia diz que todos de Israel fugiam, eu não.
Eu não. Faz me lembrar uma história que a gente sempre conta aqui na igreja, quando a gente está trabalhando, eu e os meninos, que o nosso Val conta para nós, assim, que chegou um gato novo numa casa cheia de ratos. E os ratos ficaram preocupados, porque o gato era muito habilidoso. Então houve uma assembleia dos ratos. Os ratos fizeram uma assembleia e um deles levantou a mão e disse: olha, eu tenho uma ideia. Vamos colocar um chocalho no pescoço do gato. Quando ele se aproximar, a gente vai saber. Todo mundo aplaudiu a ideia. Ótima ideia, ótima ideia. Um ratinho engraçadinho lá atrás levantou a mão e disse: quem vai colocar o chocalho no gato? É mais ou menos assim. O gigante saía, todo mundo corria. Durante 40 dias, o texto diz que de manhã e de tarde ele falava as mesmas coisas. Num vocabulário bem nosso, contextualizado aqui, ele saía por último e estava dizendo: não tem homem aí não, Israel? Só preciso de um homem para lutar comigo. O texto diz que todos fugiam, todos os dias se escondiam. Mas um dia em particular, no final desses dias, Davi foi enviado para levar alimento para os seus irmãos, no fronte de batalha. E o pequeno Davi, ou Davi, chegando lá nas imediações do arraial da batalha, não por coincidência, chegou exatamente na hora que o gigante estava no meio do vale, gritando. Você conhece o resto da história? O texto diz que ele pergunta aos soldados: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Aí você sabe que não tem, aqui não existe isso. Mas os soldados ficaram sabendo, cochicha de um lado, cochicha do outro, um fala para um, outro fala para outro. Chegou nos ouvidos de Saul. Saul, tem um menino aí que está querendo brigar com o gigante. O que é que a gente tem a perder? No mínimo a gente cansa ele. E Davi foi, colocou a couraça, não deu certo, colocou a armadura de Saul, não deu certo, pegou o seu cajado, calçou sua sandália, pegou o seu alforje, da nossa região nós chamamos de bornó, que é onde nós botamos as pedrinhas com o badog, e foi para o campo de batalha com o terrível Golias. O texto sagrado diz que ele pegou a funda, girou a funda, acertou na cabeça do gigante, ele caiu, olha para cá, com a própria espada do gigante, ele decepou a cabeça do gigante, e isso virou um memorial em Israel. A Bíblia diz que os soldados de Israel, quando viram Golias no chão, correram. Quando a onça morre, todo mundo quer tirar foto com ela. E grande foi a batalha naquele dia. Muito bem, nós, como sempre fazemos, nós lutamos para extrair lições do texto. Nós extraímos lições práticas para o nosso cotidiano. E mais do que nunca, olhe para cá, nós vemos uma batalha cultural, uma guerra cultural. E essa guerra cultural, ela tem agido de uma maneira silenciosa e perversa no meio da igreja. Olhe para cá, olhe para cá. Ela tem esfriado muitas pessoas. Ela tem deturpado as características essenciais da igreja. Eu falei aqui sobre uma pesquisa no encontro de casais, que foi feita na década de 80, final da década de 80, entrando na década de 90. Essa pesquisa feita em lares americanos, foi determinado nessa pesquisa que 78%, quase 80% dos lares, onde o pai era cristão, os filhos seguiam a fé do pai. Essa mesma pesquisa foi feita agora, em 2023. Eu pesquisando, achei essa pesquisa feita agora. Essa mesma pesquisa diz que 77% dos filhos seguem a fé da mãe. Houve uma mudança de referencial na sociedade americana. Houve uma mudança de referencial do homem para a mulher. Quem está me entendendo diz amém. Há uma busca incessante em desafiar a igreja no sentido de nos fazer temer e recuar. Esse texto ele fala exatamente disso, de circunstâncias que se erguem contra nós no nosso cotidiano, de situações que se colocam contra nós para nos prostrar, para nos fazer dobrar os nossos joelhos, olhe para cá, para nos fazer desistir. O que nos faz encurvar são situações do dia a dia,
A palavra do Senhor diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue. Então o gigante que eu vou falar agora, eu não quero que você faça uma referência de alguém que está lutando contra você, mas falo de um inimigo muito mais poderoso que está se erguendo contra nós e está fazendo muitos de nós desistir da batalha antes mesmo de lutar. E está fazendo que um comodismo pernicioso, um comodismo maligno, venha se apropriar do coração de muitos cristãos, e muitos cristãos estão se acomodando na sua fé, estão recuando das batalhas, estão sendo vencidos sem sequer avançar adiante para o campo de batalha, para batalhar pela sua fé. O texto mostra aqui que Davi é o contraponto de Saul, ou seja, de todos que estão ali, Davi é o único que enfrenta o gigante. De todo o exército acampado em Israel, só um que não estava dentro daquele contexto lançou-se para vencer o gigante. Só um teve a coragem, só um conseguiu derrubar o inimigo que afrontava aquele mesmo exército há 40 dias. Por quê? Porque foi preciso Deus levantar um adolescente, um jovem, fora do contexto do arraial, que ainda não era guerreiro, era um pastor, e somente ele conseguiu fazer isso. É o que nós vamos aprender hoje, através de pontos característicos nessa história. Quem está comigo diz amém. Amém. Muito bem. A primeira coisa que nós temos que deixar bem claro, é que o gigante, ele assusta. O gigante, ele causa medo. E não é vergonha ter medo do gigante. Veja muito bem o que você tem que entender aqui. Primeiro, olhe para cá. O medo é uma arma do nosso inimigo. O medo é uma arma que faz com que batalhas sejam vencidas sem ser lutadas. O medo faz com que você não saia de casa. O medo faz com que você não se erga contra inimigos. O medo faz com que você recue ante ameaças. O medo faz com que você abra a mão da sua fé para você não perder o seu emprego. O medo faz com que você recue diante de desafios. O medo faz com que você prefira ficar na escravidão sofrendo do que se desafiar a viver uma vida de liberdade. O medo é um dos principais motivos pelos quais não progredimos na fé. Porque, olhe para cá, o progresso na fé é feito de desafios. Nós só crescemos na fé quando somos desafiados a crescer. Nós só crescemos como seres humanos quando somos desafiados para vencer. E o medo quer nos colocar no lugar onde sempre ficamos. O medo não deixa você mudar de cidade para ter uma vida melhor. O medo não deixa você progredir no seu dom espiritual, com medo de você receber críticas na igreja. O medo não deixa você avançar em relações interpessoais com medo de se machucar. Olhe para cá, o medo está presente em todas as dimensões da nossa vida, e ele é uma âncora que impede o nosso desenvolvimento. E olhe para cá, ele é uma arma do diabo contra nós. O mais assustador é que o diabo utiliza-se dessa arma contra nós. O versículo de número 11 diz que durante 40 dias o gigante saía para afrontar Israel. Durante 40 dias eles fez a mesma coisa, e nessa mesma coisa eles recuaram sempre, e eles tiveram medo de enfrentar o gigante. Olhe para cá, eles tiveram medo. Então eles, diante de tantas situações, eles não conseguiram avançar. Mas como era o gigante? Nós vemos uma parte do gigante, mas vamos descrever o gigante. O texto diz que ele tinha quase 3 metros de altura. Eu estava com os meninos num lugar, a gente estava de férias. A gente estava numa piscina, tinha uma plaquinha assim na piscina. Só pode entrar na piscina a partir de 1,65 m. Os meninos olharam para mim e riram, disseram: o senhor escapou por causa de 1 centímetro. 1 centímetro a menos eu não entrava na piscina. Ou podia entrar se a Eliane fosse comigo. E com um acompanhante. 1,66 m. Agora, pela lógica, o gigante seria 2 de mim. Pela lógica, eu estaria na cintura dele. 3 metros de altura. Mas é 3 metros de altura de alguém magro e franzino. É 3 metros de altura de um gigante guerreiro, forte, cicatrizes de batalha. A palavra diz aqui no texto, na descrição, que a lança dele pesava, era como se fosse um eixo de um tecelão, que pesava aproximadamente de 10 a 15 quilos.
A ponta da lança pesava 7 quilos. Eu estava com os meninos na academia, eu peguei a barra que pesa 15 quilos, peguei um peso, coloquei 5 quilos e tentei levantar o peso, só para eu sentir o peso da lança que Golias estava levando. É muito pesado. Agora, é uma lança de lançar. O texto diz que a couraça, que era aquela parte que os guerreiros utilizavam para proteger o peitoral, pesava 60 quilos. Alguns jovens aqui não pesam 60 quilos. A visão de Golias, olhe para cá, eu quero que você se transporte mentalmente para o campo de batalha. Era uma visão aterradora. Era uma visão assustadora. Era uma presença que fazia com que as pessoas fugissem. Eu tentando identificar o sentimento dos israelitas dessa ocasião, é meio que eles estivessem com ansiedade. Olhe para cá, sabe quando você tem ansiedade? Alguma coisa lhe causa ansiedade, e quando você lembra que aquilo vai chegar, sobe aquele frio na sua barriga. Quem já passou por isso aí? Levanta a mão e diga amém. Sobe aquele frio na barriga. Quando você tem ansiedade, quando alguém é ruim com você, ou quando sobe aquele frio na barriga, aí de manhãzinha, naquele horário, já subia aquela ansiedade no coração dos israelitas, porque o gigante vinha. Olha para cá, versículo 16, diz que ele humilhava. Então, o quadro que está aqui é um quadro realmente assustador, mas esse quadro é uma estratégia do diabo. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 14, o texto diz que o profeta ficava trazendo para o rei de Israel as estratégias que o rei da Síria preparava. Um simples profeta com seu discípulo. O texto sagrado diz que quando o rei soube, mandou exércitos, carros e cavaleiros cercarem a cidade onde o profeta estava. Segundo o Reis 6,14 diz que a cidade estava cercada, sitiada por um exército grandioso e poderoso, a ponto do servo do profeta saiu e olhou e disse: meu senhor, carros e cavaleiros. O diabo queria assustar o profeta. Não havia necessidade de um exército prender um profeta. O diabo sabia que o profeta não seria pego, o diabo sabia que o profeta não seria preso, porque, olhe para cá, maior é o que estava com ele do que o que estava com o exército. Se o diabo não pode tocar, ele vai amedrontar, ele vai fazer você não ir para o campo de batalha, porque ele sabe que se você for para o campo de batalha, Deus dará a vitória. Então a batalha do diabo é fazer você não ir. O próprio Jesus diz isso em Marcos capítulo 4, no verso 35. O texto sagrado diz, Marcos 14, o texto sagrado diz que Jesus está ali no Getsêmani, ele tem acabado sua oração, quando de repente uma turba com porretes, com tochas, uma grande quantidade de pessoas fazendo barulho, e vieram prender Jesus no jardim. E Jesus disse: para que isso? Todos os dias eu estava com vocês no templo. Todos os dias eu estava ensinando no templo. Você não precisa vir com essa turba para isso. A turba veio para fazer exatamente o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos correram, se desesperaram, puxaram espada. Ei, olhe para cá. O medo é uma ferramenta do diabo. O medo, ele vai aprisionar você. O medo, ele vai assustar, vai deixar você assombrado. Assuma o controle do medo, ou ele te dominará. A primeira coisa que Davi fez foi, olhe para cá, controlar o medo. Controlar o medo. Eu tenho medo, você tem medo, nós temos medo, mas nós temos que controlar o medo. Nós temos que controlar isso que muitas vezes vem contra nós, situações que são maiores do que nós, situações que tiram o controle das nossas mãos. Olhe para cá, e isso causa medo, e isso causa receio, e o que muitos de nós faz, desiste. Isso não é para mim, eu vou parar por aqui. Prega a primeira vez, não sai tão bem. A primeira vez que eu preguei, desci do púlpito, um amigo meu, um irmão em Cristo, que congrega hoje em outra cidade, chegou para mim, Vitor, apertou minha mão e disse assim: a sua pregação foi ótima. Eu disse amém, para um presbiteriano. Quem é pentecostal sabe que você receber esse elogio aí não é muito bom.
Eu amo os presbiterianos, vou deixar isso registrado. Ele quis dizer que o meu estudo foi frio. Ele quis dizer que minha pregação foi cadenciada. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, a pessoa que chegou próximo a mim disse que aquilo não tinha sido Deus, tinha sido Satanás. Está brincando? Você está pensando que eu apanho de hoje? É? Exatamente dessa maneira. A gente tem medo. Eu tenho medo. Olhe para cá, eu tenho medo. Eu tenho medo de tomar decisões. Mas o Senhor me faz tomar decisões todos os dias. Eu tenho medo de relacionamentos, mas o Senhor me faz me relacionar todos os dias. Quando você é maltratado no relacionamento, você tem medo de se relacionar, mas você vai e se relaciona de novo. Porque se você tiver medo, você vai se isolar. Quem está me entendendo aí diz amém. O medo ele abrange várias áreas da nossa vida. Então a primeira coisa que Davi faz é não ter medo. E medo, você já sabe, não é a ausência de medo. É você controlar. Coragem não é ausência de medo, é você controlar. Eu dei um exemplo hoje pela manhã com os irmãos, que uma das coisas que mais me assombrava em Recife era Agamenon Magalhães. Se você vem, você está aqui, irmão, todo dia. Você acha que isso aqui é fácil demais. Mas vinha do interior e vá pegar Agamenon com aquelas 4 faixas de 6 horas da tarde. Agamenon Magalhães é o único lugar na vida que você não pode cometer erro. Que se você cometer erro, as buzinas vão no seu juízo na mesma hora. Mas a gente, olhe para cá, em todos os desafios da vida, você tem que controlar o seu medo. Eu tive medo de casar, casei. Eu tive medo de ter filho, tive. Eu tive medo de viajar, viajei. Eu tive medo de sair da minha casa há 30 anos morando no mesmo lugar, saí. Olhe para cá, Deus honra cada vez que você vence o seu medo. Pastor, você agora tem coragem para ter, ainda eu morro de medo. Mas o medo não me faz parar, porque eu entendi a mesma coisa que Davi. Quando eu enfrento o medo, Deus assume o controle na minha retaguarda. A outra coisa que Davi faz, olhe para cá, é ter uma visão clara. E aqui eu quero que você preste bastante atenção. Visão clara é uma visão espiritual. Quando nós estamos diante de uma situação, nós temos um hábito de aproximar a situação dos nossos olhos. O que significa isso? Significa que eu coloco o problema, eu coloco a situação muito perto, eu perco o quadro geral da situação. Eu deixo de ver o que está ao redor, porque eu concentro a minha visão apenas naquilo que eu estou vendo à minha frente. O texto sagrado mostra que Davi, em nenhum momento, eu desafio você a ler o texto e me apresentar. Davi, em nenhum momento, olha Golias como um gigante. Ele não olha Golias como alguém sendo maior, superior. A visão que Davi tem é a visão de um inimigo. Versículo de número 6, olha, 26, desculpe. Versículo de número 26 do texto que nós lemos. Você está comigo? Diga amém. 26, a parte C do versículo, ele diz: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele não vê Golias como um gigante. Ele não olha como se Golias fosse alguém diferente dos demais. Ele não olha para aquilo que ele está vendo em si, mas ele vê atrás daquela situação. Ei, olhe para cá, ele vê além dos olhos humanos. Quando você desenvolve essa visão, você não fica preso ao que você vê de frente, porque olhe para cá, alguém vai te afrontar de frente, uma situação vai te bater de frente, mas há algo por trás disso, e o segredo é achar o motivo por trás daquilo tudo. Por isso que você não vai vê-lo indo na condição de enfrentá-lo como alguém superior. Versículo 36, quando ele vai falar com Saul, veja o que ele diz, versículo 36, este teu servo, ele está falando dele, matou o leão, matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles,
porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Davi está dizendo: assim como eu venci o leão, assim como eu venci o urso, eu vou vencê-lo da mesma maneira. Ele é um inimigo comum, ele é algo que eu já venci, eu vou vencê-lo também. Eu já venci isso, eu já passei por isso. Ele não coloca o inimigo numa posição maior, ele vê além do que os seus olhos naturais podem enxergar. Por isso que Davi não enfatiza a força do seu inimigo. Versículo de número 34, quem está comigo, diga amém. Esse teu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso, e levava o cordeiro do rebanho, eu saía e eu ia atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantasse contra mim, eu agarrava pela barba, eu o golpeava e até matá-lo. Esse seu servo matou tanto o servo como o urso, o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. A visão de Davi, além dos seus olhos naturais, faz com que ele veja o inimigo como inimigo comum. E olhe para cá, no texto que nós lemos, Davi não enfatiza a força do seu inimigo. O escritor do livro de Samuel começa dizendo: ele era 3 metros de altura, ele era assim, ele era assim. Do verso 34 ao verso 35, Davi diz o quê? Eu matei um urso, eu matei um leão. Ei, olhe para cá, não enfatize a força do problema ou do inimigo, enfatize a sua força. O que é que acontece quando a gente está com um grande problema? Enfatiza-se o problema. Isso aqui é grande, isso aqui é difícil, isso aqui é não sei o quê, é demais para mim. Olhe para cá, praguejando, murmurando, falando contra a situação. O texto mostra que Davi não exalta o problema, Davi não exalta o inimigo, Davi potencializa as suas características. Eu matei um urso, eu matei um leão, eu vou derrotá-lo como derrotei essas outras coisas. Ei, olhe para cá, ele tem uma convicção que ele vai conseguir. Então não adianta praguejar, não adianta reclamar, não adianta ficar murmurando se alguma coisa está incomodando. Não adianta ficar acuado, não adianta ficar com medo ou reclamando do que seria. O texto diz que você precisa potencializar as suas características. Eu vou conseguir, eu vou derrotar, eu tenho força para isso, porque eu já fiz isso outras vezes. Por isso que Provérbios 24:10, o Senhor diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pouca. Não se ajoelhe, não se curve, levante-se e entenda que você pode fazer sim, que você pode conseguir sim, desde que você tenha uma visão clara da situação e creia em Deus. Acredite no processo que Deus está permitindo e tenha plena consciência da sua fé. Ei, olhe para cá, não é pela nossa força. Por isso que no verso 37, Davi está falando também a Saul, quando ele diz: o Senhor me livrou das garras do leão, o Senhor me livrou da garra do urso, o Senhor me livrará da mão desse filisteu. Quando você olha para Davi, você não vai ver Davi com positivismo, com palavras de autoafirmação, mas em nenhum momento você vai ver Davi duvidando que ele voltaria vivo daquele campo de batalha, porque Deus estava com ele. Ei, olhe para cá, a fé é a bússola para trabalharmos no campo de batalha. A fé é o colírio que abre os nossos olhos. Se você enfrentar uma situação como essa, olhe para mim agora, olhe para cá agora, deixa eu dizer a você: Deus entrará na batalha junto com você. Tenha uma visão clara. E por fim, mas não menos importante, tenha coragem e tenha estratégia. A coragem é um elemento que nós precisamos muito no dia de hoje. Nós precisamos de coragem para enfrentar as situações que nós estamos passando. E aqui o texto ele apresenta, no verso 24 do capítulo 17, um contraponto onde todos em Israel têm medo e Davi quer enfrentar o gigante.
Enquanto todos queriam fugir, o texto diz que Davi lançou-se contra o gigante. Coragem. Hoje nós precisamos entender que o novo vai nos assustar sempre. Mas olhe para cá, nós sempre estamos diante do novo. Já parou para pensar que sempre estamos diante de novos desafios? Sempre estamos diante do novo, de novas possibilidades, de novas situações. Tanto no sentido de igreja, quanto no sentido secular. A palavra do Senhor diz que quando Deus vem para Abraão, Abraão era de idade avançada. Abraão era casado com uma mulher estéril de idade avançada. E a promessa de Deus para Abraão é: sai do meio da tua terra, saia do meio da tua parentela, vá para um lugar que eu vou para mostrar a você, e eu farei de você uma grande nação. Ei, olhe para cá, a promessa é para uma mulher idosa e estéril. A promessa para os discípulos de seguir a Jesus e de ser guardado por Ele. Ei, olhe para cá, se você não tiver coragem, a sua fé vai sucumbir. Se você não tiver coragem, a sua fé vai morrer, porque a fé de muitos já está morrendo. A fé já morreu em muitas faculdades. A fé já morreu em muitos lugares e repartições. A fé de muitos de nós está virando uma fé social, a fé do domingo. A fé que não compartilha, a fé que não é vivida na sua essência. É uma fé social que só funciona até a página 2 da sua vida. Quando essa fé exige de você comprometimento e renúncia, muitos de nós estão abrindo mão. Por isso que para viver o cristianismo precisa ter uma coragem, sobretudo nos últimos dias. Ei, olhe para cá, vá na rua e abra sua boca e diga o que você pensa. Vá nos lugares em que você está e fale efetivamente o que está escrito aqui. Você será expulso dos grandes círculos. Você será expulso de muitos momentos. Você não será benquisto em certas rodas. E não será convidado para jantares, almoços ou banquetes. Viver a fé é um desafio. Viver a fé é ter coragem. É entender que nós precisamos vivê-la integralmente. Há um rebuliço aqui no Brasil. Há um grande rebuliço agora por causa de uma música. Estão fazendo um alvoroço, um escarcéu por causa de uma música. É uma bagunça. Aí nós vamos ver o que Deus está fazendo. Se você olhar só para esse quadro, você vai entrar na rinha e vai brigar como todo mundo está brigando. Mas você vai ver que pequenas coisas são suficientes para nós nos engalfinharmos. Parece que o diabo joga um brinquedo no meio da gente e diz assim: briguem, briguem. Que tolice é essa? Que bobagem é essa? E parece que todo mundo precisa de alguma maneira tirar uma casquinha da situação. Porque não é só por causa do conteúdo, mas é por causa dos likes. É por causa da evidência. A minha posição sobre a música. Não estou interessado na sua posição, não. Estou interessado no que a Escritura diz. E se a carapuça serviu em você, sinto muito. Se a carapuça doeu em você, eu sinto muito. Vai se consertar com Deus. Mas eu até achei bonita a música, e aquilo ali não me afetou em absolutamente nada. Nada. Eu estava até brincando com o Zé Carlos esses dias. Parece que ela estava participando de uns elos nossos aqui. Porque nos elos a gente falava: estamos fazendo culto para nós mesmos. O elo é a nossa reunião de líderes. Estamos fazendo eventos para nós mesmos. Quando eu via ela cantando, eu disse: ela estava no elo. Precisamos mudar nossa cultura. Precisamos sair dessa cultura famigerada que está aí fora para viver o evangelho na sua integralidade. Precisamos viver como comunidade. Precisamos amar uns aos outros, porque se não tiver compreensão e amor aqui dentro, você não vai encontrar lá fora, não. Se você não tiver parceria e lealdade com as pessoas que estão aqui dentro, lá fora você não vai, não. Lá fora é uma selva. Lá fora é cada um por si, passando por cima de tudo, sem valores, sem princípios. Por isso que nós precisamos ter coragem para viver o que nós estamos vivendo. Por isso que nós precisamos ter coragem para cumprir o que Deus determinou. E com estratégia. Olhe para cá, com estratégia. Versículo 38, a Bíblia diz que Saul chega e diz assim: vista a minha armadura, Davi. Você quer ir para a batalha? Vista a minha armadura. Estou terminando.
vista a minha armadura e vai guerrear, pega a minha espada. Mas se você é pastor, você não pode querer se comportar como um guerreiro. A sua natureza e o que você é vai lhe dar vitória dentro da situação que você está vivendo. Você não precisa ser igual a ninguém para vencer. Não vista a armadura do guerreiro se você ainda é um pastor. Não queira usar as estratégias de outro, não queira usar as ferramentas de outro. Dentro de um contexto de igreja, a gente está vivendo uma transição já há alguns anos. Olhe para cá, vivendo uma transição há alguns anos. E quem está aqui há mais de 6 anos percebeu essa transição. E um dia desses um pastor ligou para mim: pastor, estou com muita vontade de pintar a parede da igreja, porque se eu pintar a parede da igreja de preto, o negócio vai dar certo. Disse, vai mesmo? Ele disse, vai. Deixa eu dizer um negócio a você, eu dizendo para ele no telefone. Imagine um elefante que ele quer ser mais rápido. Aí o elefante pede para o pintor: pinta aqui as pintas de um leopardo em mim, porque quando você pintar as pintas de um leopardo em mim, eu serei mais veloz. Ele começou a rir, entendeu a facada. Se entender, pastor, tem que mudar a natureza. Ei, olhe para cá, tem que mudar a natureza. A natureza. Essa natureza de comunidade, essa natureza de querer estar perto um do outro, de andar perto um do outro. Quem está me entendendo diz amém? Não precisamos ser iguais a ninguém, mas precisamos ser comunidade. Deixa essa armadura de lado, me dá a minha funda, me dá meu chinelinho, me dá meu alforje, porque com o que Deus me deu, eu vou para a batalha. Porque com o que Deus me deu, eu vou conseguir vencer a minha batalha. Aleluia, aleluia. Não haja como guerreiro se você ainda é um pastor. Não haja como uma coisa que ainda você não é. Deus vai fazer você vencer com as ferramentas que você tem, do jeito que você é. Deus vai fazer o gigante cair com o poder daquilo que você tem em suas mãos. Basta que você coloque nas mãos do Senhor e entenda que é Deus quem vai guiar você no processo. Com visão e com estratégia, Deus vai fazer o comum virar extraordinário. Fique de pé aí em nome do Senhor Jesus.